Agora vamos analisar o erro em regime permanente frente a perturbações. Então, os sistemas de controle são utilizados para compensar tais perturbações que ocorrem ou possam ocorrer no sistema, ou entradas indesejáveis que vão atuar no sistema. Por exemplo, você tem um sistema que tenha uma esteira, um motor, e aí coloca uma carga. Ela está provavelmente dimensionada para uma determinada carga, mas uma carga adicional, como é que ela vai reagir? Por exemplo, quando eu tenho uma esteira que tenha minério, eu vou fazer o projeto para um controlador, só que eu coloco cargas a mais, ou há momentaneamente um bloqueio naquele rotor. Como é que eu vou reagir a essa perturbação? Como é que o sistema de controle reagirá a esse tipo de perturbação? Então, essa é uma das vantagens de utilizar a realimentação, é que independente quaisquer que sejam as perturbações, eu vou projetar o sistema para seguir o sinal de entrada com erro pequeno ou nulo. Por exemplo, também pode ocorrer a seguinte situação: eu coloco lá, ele está em regime permanente, e essa carga, momentaneamente, como eu falei anteriormente, ela é colocada, é um sinal do tipo degrau, porque eu coloco uma carga a mais, ela permanece no sistema e depois ela é retirada. Então, como é que o sistema reagirá? A saída, ela ficar muito perturbada? Como é que isso se comportará ao longo do tempo? Então, é esse tipo de análise que faremos a partir de então. Observe que a saída do controlador CDS, na verdade o sinal de erro que está aqui, ela é manipulada dessa maneira, RDS menos CDS, então decorre se eu colocar CDS em evidência ao invés do sinal de erro, ou sinal CDS, sinal de saída desse sistema que está sendo ilustrado aqui. Ah, Aqui em CDS eu vou ter EDS G1, G2, EDS mais DS G2, que é justamente o somatório que tem aqui. Eu tenho aqui um DS, eu tenho aqui na entrada desse somatório G1S, EDS. Então, esses dois sinais serão multiplicados pelo sistema, pela função de transferência G2DS, que é da planta ou do sistema dinâmico mais abrangente essa nomenclatura. Dessa forma, nós poderemos verificar o sinal de erro frente aos dois sinais de entrada, que são o sinal de referência e o sinal de perturbação. Como chegar daqui para cá? Então, isso aqui não é tão difícil, é apenas que vocês possam manipular. Essa função, essa equação aqui, vamos chamar de equação 1, vou chamar aqui de equação 2, e aqui eu vou fazer a devida manipulação. Então, vou substituir C de S em 2, então eu vou ter aqui R de S menos E de S, G1, G2, vou suprimir o S aqui para facilitar a minha vida, G2D, tá? Então, nós teremos, vou colocar tudo aqui em evidência em função do E, nós teremos, então, que R menos G2D, tá? Eu vou colocar o R para o lado direito, não tem problema, G1, G2 mais 1E, eu posso colocar do outro lado, vou apenas inverter, então. Mas, de qualquer forma, então eu tenho o E 1 sobre 1 mais G1, G2R, o R de S, menos G2S, 1 mais G1, G2D, perturbação. Então está aqui demonstrado que como é que a gente chega nessa relação aqui. Observe. Então eu tenho uma parcela em relação ao sinal de referência e a parcela em relação à minha perturbação. Se eu aplicar o teorema do valor final, nós teremos a seguinte situação: o sinal de erro ao longo do tempo, ou no infinito, é limite de S tendendo a zero, de S que multiplica o sinal E de S. Então eu vou colocar esse sinal, essa equação 3 aqui.
Então, o sinal 3 sendo substituído vai ficar dessa forma aqui. Ou seja, eu tenho um acréscimo de um S no numerador em cada parcela, né? Então, essa será a contribuição do sinal de referência e essa será a contribuição da perturbação para o erro de regime permanente desse sistema de controle de malha fechada. Vou reforçando aqui, novamente a mesma equação lá de cima, a parte relacionada ao sinal de referência, ela é analisada à parte, e o sinal devido à perturbação, ele é analisado aqui à parte. Se eu aplicar um degrau em D de S, ou seja, 1 sobre S, o que é que nós teremos aqui? 1 sobre menos 1 sobre limite de S tendendo a zero de 1 sobre G2 de S mais limite de S tendendo a zero de G1 de S. Aí, como é que saiu daqui para cá? Na verdade, é apenas uma manipulação algébrica. O S será cancelado, esse Szinho aqui. Eu vou deixar aqui o sinal negativo. Vou multiplicar todo mundo por G2. Então, vai ficar G1, G2. Todo mundo dividido, na verdade, né? Aqui por G2. Então, na hora que eu tenho isso daqui, na verdade aqui menos, eu estou omitindo aqui o limite, não tem problema. Então, vai ficar menos limite de S tendendo a zero, 1 sobre G2 mais G1. Se eu aplicar o limite, a propriedade do limite, então vai ser limite de S tendendo a zero de G2, de 1 sobre G2, mais o limite de S tendendo a zero de G1. Isso implica porque é que eu fiz essa manipulação, justamente porque na hora que eu substituísse, daria o limite, o erro de perturbação seria zero, não faria sentido. Então, eu faço essa devida manipulação aqui para que eu possa poder analisar dessa forma. Então, o erro em regime permanente por uma perturbação integral pode ser reduzido pelo aumento aqui do ganho estático no controlador, tá? Ou pela diminuição do ganho estático. Então, se eu aumentar o ganho estático aqui em G1, eu vou ter uma diminuição, se a perturbação for modelada, obviamente, integral, ou pela diminuição desse ganho estático. Se eu diminuir, vou diminuindo 1 sobre algo muito pequeno. Também vai influenciar nesse erro, e aí eu tenho uma redução nesse erro em regime permanente em relação à perturbação. Nesse exemplo 7.7 do livro do Nise, determine o componente do erro em regime permanente decorrente de uma perturbação integral para esse sistema. Então, aplica-se um degrau e ele quer apenas a análise da contribuição da perturbação nesse sistema aí que está sendo colocado para vocês. Eu vou utilizar diretamente, a gente já fez toda a demonstração, se a gente colocar 1 sobre G2S, mais limite de G1, limite de S a zero, G1S, nós teremos exatamente isso daqui. 1 sobre limite de S tendendo a zero, o inverso de S mais 25, porque eu estou invertendo G2, não é isso? Mais limite de S tendendo a zero de 1000. Então, nós teremos aqui, na verdade, será justamente esse resultado aqui. 1 sobre 0 mais 1000, então vai dar menos 1 sobre 1000. Na medida que eu aumento aqui G1, o ganho estático, eu vou diminuindo bastante. Obviamente que isso também implica em outras decorrências. Eu não posso colocar 20 mil, 50 mil, obviamente. Isso também tem uma necessidade de outras decorrências que a gente não vai comentar nesse primeiro momento aqui. Agora vamos detalhar o erro em regime permanente, porém quando a gente tem a situação da realimentação não unitária. O que é isso? Na verdade, a gente vinha trabalhando com a realimentação, onde aqui seria apenas um ganho unitário. Como é que a gente vai analisar a partir de então o erro possuindo então uma função de transferência, um ganho diferente de 1 nessa malha de realimentação? Então observe, sistemas de controle
às vezes não apresentam realimentação unitária, devido à existência, então, de compensação, por exemplo, para melhorar algum desempenho que venha a ser necessário, ou por causa do modelo físico do sistema. Geralmente, por exemplo, aqui é um modelo de um sensor que pode ser também incorporado. Então, o percurso de realimentação ele pode ser um ganho puro com valor diferente da unidade, como estávamos acostumados, ou possuir alguma representação dinâmica por meio de uma função de transferência que represente esse bloco. Vejamos, um sistema genérico, onde eu tenho um transdutor aqui na entrada, vou denominar aqui de G1 de S, o controlador mais o sistema dinâmico, que está representado aqui por G2 de S, e a realimentação por H1 de S. A gente vai fazer aqui a transformação para diagrama de blocos, como a gente já conhece. Eu posso passar esse bloco aqui antes do somador aqui para fora, aqui para dentro da malha, na verdade. Então, eu vou chamar aqui de G de S agora a multiplicação de G1 vezes G2, essas duas funções de transferência, a função de transferência do transdutor de entrada e do sistema dinâmico mais controlador, mais compensador. E aqui em HS eu vou ter H1S dividido por G1S, para que essa função de transferência, ao final, aqui, a relação saída e entrada, seja igual a essa aqui da esquerda. Então, continuando nesse diagrama de blocos que nós obtivemos, observe que a realimentação não é unitária, então existe ainda um HS. Então, esse erro aqui, ele não é a diferença entre a entrada e a saída. Ele não tem um ganho, uma realimentação unitária. Então, aqui na saída da junção somadora, no somador, eu vou denominar aqui de sinal atuante EAS. Bem, estando R de T e C de T, a gente está ilustrando aqui no tempo, também pode estar ilustrando em Laplace, mas pensando no tempo, estando as referências e a saída com as mesmas unidades, então, por exemplo, eu estou comparando temperatura em graus Celsius, então tem que ter as mesmas unidades. Então eu posso determinar o erro em regime permanente, que seria justamente aqui o erro seria R menos a saída C. Então o primeiro passo é mostrar explicitamente isso daqui, como a gente estava mostrando aqui para vocês anteriormente, por meio de diagrama de blocos. E é o que vamos fazer a partir de então. Então, como chegar a essa situação aqui de realimentação unitária, já que agora eu tenho um HS sendo representado por um ganho diferente de 1 ou uma função de transferência. Podemos representar dessa maneira. Então, a gente vai transformar isso daqui em um bloco. Eu vou ter um bloco negativo, com um ganho unitário negativo e outro com ganho unitário positivo. Fazemos a seguinte demonstração, porque aqui você vai, o que é que fizemos? HS menos 1 mais 1 é igual a HS, apenas estamos reescrevendo essa malha de realimentação. O que é que vamos fazer aqui então? Eu vou escrever que HS menos 1 vai ser um bloco, está aqui. E aqui ainda permanece a malha de realimentação unitária, que é nosso objetivo, é permanecer com essa malha aqui. Essa daqui ela vai ter que sumir. Sumir como? Eu vou ter que fazer a álgebra de diagrama de blocos. Então, partindo dessa aqui, você vai ter GS sobre 1 mais GHS menos GS. Então, essa função de transferência representa isso daqui como um todo. E aí teremos a realimentação unitária, como a gente está acostumado. Tá? E esse bloco aqui representa a dinâmica agora do meu sistema com a realimentação unitária.
Então, essa relação, essa figura aqui, ela mostra a relação explícita do E de S, R de S menos CS, e a partir de então poderemos fazer a mesma análise que foi realizada anteriormente. No exemplo 7.8 do livro do Nise, esse exemplo é bem interessante porque você tem a realimentação não unitária, e aí você determina o tipo de sistema, a constante de erro associado ao tipo de sistema e o erro em regime permanente para um degrau unitário. Eu vou fazer um vídeo à parte para demonstrar isso aqui de uma forma melhor, mais aprimorada, com uma melhor discussão, para que vocês possam entender melhor o que esse exemplo está sendo proposto. Em relação à sensibilidade, ao longo de um procedimento de projeto, o engenheiro ele vai precisar avaliar essa variação paramétrica, como é que afeta o comportamento do sistema. Então, vejamos, vamos dizer que você tem um parâmetro A ou alfa. Como essa variação paramétrica desse parâmetro vai afetar o desempenho do sistema? É isso que a gente vai discutir a partir de então. Então, a gente vai precisar analisar, por meio de alguma relação matemática, o que a gente chama de sensibilidade, que a gente pode chamar inicialmente como um fator segundo o qual as alterações nos parâmetros do sistema afetam as funções de transferências, portanto, vai afetar o desempenho. Então, um sistema com sensibilidade zero é o que é desejado, é o ideal, ou seja, alterações nesses parâmetros do sistema não vão afetar o desempenho, então representa de fato uma condição ideal. Quanto maior o valor da sensibilidade, menos desejável será o efeito de uma variação paramétrica para avaliarmos esse desempenho. Então, de fato, a vantagem da realimentação que a gente tem em sistemas de controle é que a sensibilidade, de fato, ela vai reduzir a variação de parâmetros no desempenho do sistema de controle. Vamos usar um exemplo para mostrar um pouco do que seja essa sensibilidade. Então, considere a função f igual a k sobre k mais a, dando valores a eles. Então, eu tenho k igual a 10 e a igual a 10. Essa função f vai ter um valor 0,091. Se esse parâmetro a, vamos verificar agora a sensibilidade, e aí ele for para 300, ou seja, eu estou aumentando aqui esse valor 30 vezes para 300, então o f será 0,032. Veja, o A teve uma grande variação, porém o F não houve uma variação tão brusca assim. Você teve de 0,091 para 0,032. Não é tão grande essa variação. Então ela tem uma sensibilidade reduzida a variações no parâmetro A. Então, de fato, grandes alterações no parâmetro A não afetam tanto a função f. De fato, como que vamos definir de forma, com uma certa formalidade, a sensibilidade? Então, define-se a sensibilidade como uma relação entre a variação relativa de uma função e a variação relativa de um parâmetro quando esta tende a zero, quando este parâmetro tende a zero, ou seja, a sensibilidade de uma função devida ao parâmetro é igual ao limite da variação do parâmetro tendendo a zero, da relação entre a variação relativa dessa função que chamaremos de f, e a variação relativa de um parâmetro que estamos chamando de p. Fazendo as devidas manipulações, nós temos agora essa relação aqui. Vamos chamar de relação 1. Então, novamente, a sensibilidade da função em relação ao parâmetro é o limite da variação do parâmetro tendendo a zero, dessa relação entre a variação relativa da função f e a variação relativa do parâmetro p.
Nesse exemplo do livro do Nise, o exemplo 7.10, vamos calcular a sensibilidade da função de transferência em malha fechada a variações no parâmetro A. Então, vamos verificar isso daqui. É de interesse nosso buscar, então, a função de transferência em malha fechada. Aqui é a função de transferência em malha aberta. Então, fazendo a devida manipulação, nós temos C de S igual ou sobre R de S, a relação saída e entrada. Nós teremos, aqui vamos denominar que seja GS. Então, aquela relação que nós já temos, a função de transferência em malha fechada. GS é igual sobre 1 mais GS. Então, que a gente vai chamar TS, que vai ser essa relação aqui. K sobre S ao quadrado mais AS mais K, um sistema de segunda ordem, dois polos na malha, em malha fechada, e onde há um parâmetro K, em um determinado ganho, e um parâmetro a ser verificado essa variação. Então, lembrando, aqui a sensibilidade da função em relação ao parâmetro P. Quem é a função? A função, nesse caso desse exemplo, será T. Quem é o parâmetro a ser verificado? Será o parâmetro A. Então, eu tenho, nesse caso aqui, o limite ΔP tendendo a zero. Então, eu vou calcular o A. Na verdade, eu vou colocar, o P de parâmetro e o F, que vai ser a função. Então, justamente, aqui vai ser A, numerador, aqui vai ser o T, e aqui eu faço a substituição da função. Detalhe que a gente vai ter que calcular a variação de T em relação a A. Então, eu vou calcular, usar a derivada de T em relação a A. Como é que eu faço isso? Faço por divisão, né? Aqui eu tenho o numerador e denominador, F como numerador, G como denominador. A derivada de uma relação dessa, de uma razão dessa, nós temos a derivada do numerador vezes o denominador, menos o numerador que multiplica a derivada do denominador, aqui embaixo o denominador ao quadrado. Então, fazendo isso, T em relação a A, vocês facilmente chegam a essa função aqui. Fazendo as devidas manipulações, nós temos o K sendo cortado, aqui essa função sendo cortada com esse quadrado. No final, vamos ter menos AS no numerador, S ao quadrado mais AS mais K no denominador. Então, qualquer valor de S, um aumento de K vai reduzir a sensibilidade da função de transferência em malha fechada a variações do parâmetro A. Vocês podem, para investigar isso, colocar, por exemplo, valores aqui e fazer esses testes para dar uma melhor discutida, vocês terem uma melhor ideia sobre isso. Aqui no final chegamos a algumas referências no qual recomendo que vocês façam exemplos que estão indicados no material lá no Classroom da disciplina de Sistema de Controle 1, com algumas indicações de exercícios para que possam consolidar o conhecimento que foi apresentado nessa série de vídeos sobre o erro em regime permanente. Até o próximo vídeo, pessoal.